E agora eu vou trazer meu corte lá do Meteoro Brasil sobre a nova reportagem lavajatista, dessa vez na Folha de São Paulo e não da Malu Gaspar. Vamos lá. Previsto o ataque da mídia Conforme previsto, o ataque da mídia hegemônica contra o Supremo Tribunal Federal não parou. Não bastou a Malu Gaspar e o Globo, agora é a vez da Folha de São Paulo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui com o Pedro Zambarda, no plantão do Meteoro. Ah, Sofia. Vamos lá, Pedro, eles não cansam. Não cansam e eu não canso de pegar no pé da Malu Gaspar, né? Vou abrir aqui esse corte com o vídeo da Malu dando um resumo da última reportagem dela sobre os influenciadores, porque ela deixa escapar nessa fala, e depois eu vou para a notícia em si, que essa reportagem dela não era com fontes em off. Descobriu hoje, a partir de conversas com um vereador, um influencer do PL, que denunciou isso nas redes sociais e me passou todos os documentos, mas outros influenciadores com os quais eu venho conversando hoje, que foram procurados por agências digitais, oferecendo dinheiro para que todos esses influenciadores, todos com mais de 1 milhão de seguidores, fizessem nas redes uma campanha contra o Banco Central e contra o TCU, e a favor do discurso do TCU, colocando a atividade do Banco Central sob suspeita, tratando a liquidação como precipitada e ressaltando a decisão do TCU como sendo uma decisão muito importante, que ia revelar segredos do Banco Central. Ou seja, foram contratadas pessoas, eu tive acesso aos contratos de confidencialidade, pessoas falando em on, não é declaração em off, são pessoas... Pessoas falando em on, não declarações em off. Eu só trouxe isso daqui só por causa desse pedaço do short. Por quê, Sofia? O novo ataque ao ministro... E eu falei, lembra? Eu falei no nosso grupo, falei aqui no ar também. Eu falei, gente, o alvo não é só o Alexandre de Moraes. Eles vão mirar no Toffoli. E essa reportagem, Sofia, da Folha, não tem off também. Tem documento, inclusive. Mas o Kiko escreveu um texto lá no DCM que consegue explicar qual que é o problema dessa matéria. Vamos lá. STF no alvo. Depois de Moraes com o Master, a Folha tenta ligar Toffoli a um caso que não investiga. Sofia, vai ser assim o arroz e feijão desse ano? Empresa tal que tem alguma ligação com o filho do Lula para tentar enfiar o Lula no escândalo do INSS, sabe? Isso vai rolar, cara. Vai rolar e já tá rolando com o Toffoli. Vamos ver a manchete aqui. A manchete não, o título da Folha de São Paulo. Empresas de irmão e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no caso Master. E eu vou trazer a matéria original, tá? Não vou trazer só a reflexão do Kiko. Outro lado, ministros e parentes não comentam conexões, gestora e banco não se manifestam, fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos na mira do Banco Central. Teia de conexões, gente, pode indicar algum ilícito? Pode indicar algum ilícito, mas começa a virar uma maluquice, Sofia, porque assim, você pode eventualmente... Vamos supor, Sofia, você quer ser uma investidora de renda fixa. Tem vários bancos que vendem fundos múltiplos, que você não sabe a origem de todos esses fundos. Eles podem ter relação com o PCC. E você não sabe. E o fato de você ter botado grana ali não significa que você tem ligação com crime organizado. Mas olha a sacanagem da Folha. Matéria da Folha sobre uma suposta denúncia contra Toffoli não se sustenta com uma apuração consistente. É uma reedição agora com documentos da nota de Malu Gaspar sobre Alexandre de Moraes e o Master. O alvo é o mesmo, o STF. Texto aposta em associações forçadas, linguagem sugestiva e omissões relevantes para criar uma suspeita onde o próprio jornal admite que não existe investigação. O eixo da reportagem é uma ligação artificial. De acordo com o jornal, 2 empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento conectado à teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades, de acordo com documentos e dados oficiais analisados pela Folha. Mesmo afirmando que o tal fundo Arlim não é alvo de investigação, de apuração, a matéria tenta aproximá-lo de Daniel Vorcaro por meio de uma cadeia indireta de investimentos. O critério é tão amplo que, se levado a sério,
tornaria qualquer investidor conectado a qualquer escândalo financeiro apenas por ter aplicações em fundos com participações cruzadas. E aí tem trechos da Folha aqui com... que o foco é esse Arlim Fundos de Investimentos. O fundo Arlim em si não é alvo de investigação, admite a própria Folha. O Arlim e todos os demais fundos da Teia, segundo a Folha de São Paulo, tem como administradora a REAG, que administra também fundos ligados a Vorcaro e é investigado na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro para o PCC, primeiro comando da capital. A expressão Teia de Investimentos revela o truque. O termo não existe tecnicamente no mercado financeiro. Sofia, se eu quero dizer que o irmão e o parente do Toffoli têm alguma relação com o crime, eu não vou dizer que eles investiram no fundo. Eu vou dizer que eles foram sócios de um fundo, eu vou dizer que eles conheceram alguém do PCC. Eu não vou pegar eles por serem ex-sócios. Esse é o pato manco da Folha. E o duro, não está sendo só a Folha de São Paulo que está fazendo isso, tá, gente? Tá todo mundo em cima dessa história. Não descreve regularidade, nem mecanismo específico. É uma escolha retórica. Sei lá, será que foi insider trading? Insider trading, para quem não sabe, é informação privilegiada. Isso é crime. Nem isso eles insinuam. A questão é que os caras tinham grana lá e que os fundos estavam metidos com o negócio do PCC. Só que não tem prova que eles estavam cientes a respeito disso. Estou falando da reportagem, da matéria. Uma matéria com documentos. Que eles dizem que analisaram. É uma escolha retórica para sugerir algo nebuloso. O nome correto é investimento cruzado entre fundos, prática comum, legal e usada justamente para diversificação de risco. Diversificação de risco é o seguinte: você perde num determinado fundo e ganha em outro, aí você reduz a perda no mercado financeiro. A troca de termos não é inocente, serve para criar suspeita. Há também uma confusão deliberada de responsabilidade. As empresas citadas pertencem a um irmão e a um primo do ministro e não a ele. Do ponto de vista jurídico, isso basta para afastar qualquer imputação direta. A matéria ignora essa distinção e aposta na proximidade familiar como elemento insinuante, sem apontar qualquer ato, decisão ou benefício atribuível ao ministro. Outro problema grave é a falta de informações essenciais. O investimento da família começou em 2008, antes da entrada do fundo. Ou seja, os parentes do Toffoli estavam lá, só que esse tal de fundo do REAG da Master não estava. Entendeu, Sofia? Primeiro começa na insinuação, depois não tem prova. O texto não informa o fundo, quando o fundo investiu, quanto investiu, nem quando saiu ou quando resgatou. Sem esses dados, não há como medir relevância econômica ou mesmo justificar a atenção dada ao caso. A omissão compromete toda a narrativa. O próprio gráfico publicado na Folha desmonta essa insinuação. Todas são relações societárias, aparecem como encerradas, são vínculos antigos marcados como ex-sócios, sem nenhuma relação atual, e ainda assim a matéria trata essas ligações passadas como se fossem indícios presentes. É um raciocínio abusivo. Ninguém responde hoje por atos cometidos décadas atrás por antigos sócios. É isso aqui, ó. O infográfico joga. Eles não são sócios atualmente, eles são ex-sócios. Uma coisa é se esses caras tivessem grana hoje, aí era um escândalo puxando a família Toffoli inteira. Só que eles não estão mais lá. E eles não é uma ligação direta. Eles têm uma ligação com uma administradora que tem ligação com esse fundo que é investigado na Carbono Oculto. Então é isso que não fica claro. Sabe o que fica aparecendo, Sofia? Aquele PowerPoint do Dallagnol. Não é muito parecido? Eu estava pensando nisso nesse exato momento. É o PowerPoint do Dallagnol, gente. E aí o que é muito estranho? Eu trago aqui a reflexão. A matéria é essa daqui, só para as pessoas saberem, assinada pelo Lucas Marquezine e José Marques. Foi publicado primeiro pela Folha. E o que me chama a atenção, Sofia? O Estadão publicando a mesma pauta, com 3 repórteres assinando. Tá? Que é essa ligação com o resort Taiaia, que teria ligação em Ribeirão Preto, no Paraná, que teria uma Claro, faixa milionária
a um fundo da Reag Investimentos, investigada por abrigar teias de fundos ligados ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. Então, assim, Sofia, e aí quando o Toffoli pede a cariação das partes envolvidas no caso Master, eles dão a entender que o Toffoli vai abafar o escândalo. E sempre tratando o Banco Central como se fosse o mocinho da história. O principal furo da Malu Gaspar nessa história toda, falei por enquanto do Estadão e da Folha, mas Ribeirão Claro, obrigado, Brenda. Falei errado, falei Ribeirão Preto, né? Ribeirão Claro, do Paraná. O principal furo da Malu Gaspar foi, com documentos, foi os influenciadores ao redor do Vorcaro. Eu tava pensando nisso nesse momento. Ninguém consegue comprovar, cara, que teve de fato. O Alexandre de Moraes pressionou o Banco Central. O Toffoli, de fato, vai abafar o escândalo do Banco Central. São todas insinuações para criar o clima de que há um acordão com o Supremo e com tudo, e que o banco não vai ser lesado. E eu vou te falar, Sofia, sabe por que essas matérias todas estão saindo? No começo, por pressão do próprio Vorcaro. O Vorcaro tentou salvar o banco. É o meu chute. Por isso que ele foi atrás da Malu Gaspar e plantou essa sementinha. Só que deu errado o plano. Deu tudo errado. E aí cada hora aparece uma coisa para tentar pegar um parente de ministro. Que não são santos, tá, gente? Nenhum deles. Principalmente não são. Principalmente Toffoli. Só que assim, não tem crime aí também. Esse é o problema. Eu não tô julgando as pessoas. São pessoas ricas, são pessoas com fundos ultra suspeitos, que a gente está descobrindo cada vez mais agora. Só que os caras, assim, parece bolsonarista brigando nas fontes em off, sabe? Eles vão vazando coisa achando que vai ter efeito e não tem o mesmo efeito. Eles estão tentando criar a nova Lava Jato e não estão conseguindo. Não. É esse o ponto. E a gente daí tem que pensar qual o interesse por trás disso. Por que tanta gente na mídia hegemônica está com interesse em criar isso aí? Com esse infográfico maravilhoso. Meu Deus. Dá para pensar aí numa forma de tentar atacar eventualmente o governo Lula nas eleições? Talvez, mas eu acho que é o menos pesa. Isso pode pesar, mas é o que menos pesa. O que eu acho que mais pesa mesmo é que a gente tem que lembrar que as pessoas que comandam a mídia hegemônica e as pessoas que têm interesse, no caso Master, são as mesmas. A gente está falando do mesmo mercado financeiro. É o mesmo mercado financeiro que está, por um lado, com todos esses interesses no caso Master, e no outro lado, comandando a mídia hegemônica. E às vezes isso pode ser tanto pela questão do financiamento, né, das publicidades e tal, como pode ser, inclusive, literalmente a mesma pessoa. Porque são pouquíssimas famílias que estão no comando da maior parte da mídia hegemônica, que são famílias riquíssimas, e muitas vezes têm os seus investimentos espalhados, tanto no mercado financeiro quanto no mercado da própria imprensa. Exato. Inclusive, pouquíssimas pessoas da mídia e pouquíssimas pessoas desses bancos. Tem mais banco, inclusive, na jogada, tá, gente? Eu não engulo aquela história que o André Esteves falou pro Reinaldo, que ele não tem interesse nenhum nessa história. Não, tanto tem mais banco envolvido nesse esquema, como também tem banco com interesse aí no FGV, né? No Fundo Garantidor, que vai pro buraco. São os bancos que colocam dinheiro lá e vai tudo pro buraco por causa dessa sacanagem aí do Master. Exato. O Insanidade fala aqui no chat, né? Será que a Malu recebeu? Eu quero acreditar que a Malu Gaspar, e assim como os repórteres da Folha do Estadão, são pessoas íntegras e publicaram isso porque enxergaram nisso um escândalo. Só que esse é o problema. Não tem escândalo e fica aquela coisa no ar, Sofia. Eu volto a dizer, eu acho que essas pessoas são honestas, mas provavelmente eles usaram jornalistas. A gente volta... A galera aí se mexer. A gente volta à mesma situação que a gente estava falando da Gabriela Prioli. Não necessariamente foi paga para fazer isso e tal. Mas é que, assim,
Gente, esse corte vai ficar imenso, mas azar, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que pensar quando se fala em pagar a mídia para algo, existem casos diretos, como esse que a gente está vendo ali, do Banco Master, que inclusive envolvendo influenciadores, mas também envolvendo o grupo Léo Dias, que é um grupo de jornalismo e tal. Existe, mas muitas vezes é feito de maneira bem mais sutil isso. Você não tem diretamente o grupo pagando o jornalista. O que você tem muitas vezes é o grupo comprando publicidade dentro do veículo, então está financiando a imprensa. Inclusive, quando a gente está falando de grandes grupos com grandes interesses políticos, às vezes eles pagam a publicidade mais para ter alguma influência sobre o veículo de mídia do que pelo próprio efeito da publicidade. Isso é bem comum. E daí, o que acontece dentro desses veículos? Você também tem diretamente o chefe lá da reportagem dizendo para o repórter: não fale sobre isso, ou fale sobre isso. Não, porque isso pega muito mal, você ter uma influência tão direta. Normalmente o que acontece é que você vai selecionando. As pessoas que estão naturalmente mais alinhadas vão ficando, enquanto as pessoas que estão desalinhadas com a posição do veículo vão saindo. E daí chega num momento que essa coisa chega num ponto que você já tem todos os repórteres super alinhados com a chefia e a chefia super alinhada com os financiadores, sem você precisar ter esse pagamento direto. Acaba sendo um resultado natural da maneira com que funciona. O que torna tudo ainda mais problemático, porque você sequer tem o rastro do dinheiro para seguir e mostrar que aquilo lá está falando daquele jeito porque tem dinheiro envolvido. Não, é simplesmente o resultado natural de como funciona o mercado publicitário, como funciona, sim, o mercado jornalístico, porque existe isso. Enfim. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!